Oi, tudo bem? Eu sou o professor Roberley Bertucci. A gente vai falar um pouquinho de dois conceitos muito importantes, especificamente de uso e menção, nesse primeiro capítulo do texto da Márcia Cansado, que se chama Investigação do Significado. É uma aula específica para quem é do curso de Semântica e Pragmática da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do curso de Letras dessa universidade. Bom, vamos começar então falando de uso e menção, que está, claro, relacionado com linguagem e metalinguagem. A primeira discussão que a Márcia Cansado faz no texto dela é com relação à diferença entre a gente ter uma sentença como um A, o que é ser humano, e um B, o que é ser humano. A indicação das aspas simples na sentença 1A nos indica que estamos tratando de conceitos ou de ideias diferentes aqui nessas duas sentenças, tá? Então, para Márcia Cansado, claro, trabalhando com todo o conceito da semântica, essa marcação que a gente consegue enxergar aqui na língua escrita, nem sempre tão clara na fala, né? Mas essa marcação indica que nesse primeiro caso a gente está querendo tratar da menção dessa expressão ser humano. Ou seja, a gente quer saber o que significa a expressão, ok? Então a gente não está trabalhando com o significado da nossa vida enquanto ser humanos, mas o que significa a expressão ser humano, o que significa esse verbo, né, ser com esse substantivo humano. Tá? A ideia básica então é juntar esses dois elementos aqui para que a gente tenha um significado. Então a pergunta para você é: o que é ser humano? A gente podia dizer, é uma expressão que designa o conjunto dos seres racionais, vamos chamar assim, né, na Terra, por exemplo. Tá? Essa pode ser uma explicação para ser humano. É uma expressão que designa assim, assim, assado. Tá? Já com relação a essa outra, ser humano, sem aspas, aqui é ser humano, no sentido de o que nos torna humanos, o que nos faz humanos. Então, um religioso pode dar uma interpretação diferente de um cientista, que pode dar uma interpretação diferente de, enfim, de uma pessoa que trabalha no campo. Cada um pode ter uma interpretação para esse ser humano, o que nos identifica enquanto humanidade. Tá? Então, esse ponto eu acho interessante, bastante importante. A gente vai ver uns exemplos a mais aqui no texto. Esse é o exemplo dela, explicado a partir do que ela propõe no capítulo, mas a gente vai ver outros exemplos. Tá? Então, aqui, ó, para ficar mais claro, o que é ser humano? Com aspas simples. Vamos destacar aqui essas aspas simples, tá bom? Então aqui a gente está tratando de menção. E a função básica da menção é descritiva. Tá? Ela quer descrever essa expressão, ela quer que a gente descreva essa expressão. Não é para fazer um texto dissertativo argumentativo aqui, tá? É só para, como se fosse um elemento de informação em relação a essa expressão. Por isso a gente diz que a menção tem um caráter mais objetivo, como se simulasse um dicionário. Por isso que lá em cima eu disse, olha, qual é o significado da expressão, tá? Ser humano. Então aqui a gente podia inclusive parafrasear e dizer assim, ó, qual é o significado da expressão? E aqui a gente pode pôr qualquer expressão, tá? Aqui a gente tem ser humano, podia ser qualquer um, tá bom? Só descer aqui um pouquinho. Então, eu coloquei um X aqui, esse X significa que pode ser qualquer expressão aqui no lugar. A gente está tratando ser humano, pode ser qualquer coisa. Qual é o significado da expressão levar bomba, por exemplo? Tá? Qual é o significado da expressão ficar ou casar na festa? Qual é o significado da expressão casar na festa? Tá? Então, as razões aqui. Para que a gente usa a menção no nosso cotidiano? Primeiro, para dizer que essa expressão não está em uso, mas está em análise. A gente quer saber o que ela significa. Tá? A gente não está usando a expressão ser humano no nosso cotidiano. A gente está analisando, a gente quer buscar pelo menos um elemento de significação dela. O segundo, que é uma espécie de citação de um item linguístico. Veja, não é uma citação que eu trago de alguém de fora para fazer uma referência, mas é como se eu citasse esse item. De todas as expressões que temos aqui na língua, eu peguei essas duas, ser humano, e quero saber o significado dela. O terceiro ponto é que, em geral, especificamente na língua escrita,
ela recebe o que a gente chama de marcação especial, que pode ser um itálico, um negrito, um sublinhado, pode ser aspas simples ou aspas duplas também, pode ser. Mas eu coloquei aqui, ó, para evitar aspas duplas, porque as aspas duplas às vezes dão uma conotação de ironia. Então, se eu coloco assim, ó, ser, o que é ser humano, entre duas aspas, né, ou aspas duplas, parece que eu estou querendo meio que brincar, fazer uma ironia com essa expressão, estou querendo mudar o significado dela. Então, para a gente marcar a menção, o ideal é usar o itálico, o negrito, umas aspas simples, sublinhado, enfim, mas aspas duplas eu sugiro evitar. É possível? É, mas se a gente puder evitar, melhor, que não confunde com ironia, que é outro conteúdo, é outro conceito, tá bom? Bom, veja só, existe um teste para a gente saber se a gente está usando ou mencionando uma expressão num determinado texto, né, ou numa determinada situação. O teste é usar ou palavra, ou expressão, ou trecho, ou termo, tá? Qualquer coisa aqui me leve à ideia de que eu estou colocando aqui aquela expressão, aquele termo em evidência, e não necessariamente que eu estou usando aquele termo. Então, por exemplo, ó, aqui, o que é ou o que significa a expressão ser humano? Olha só, deu certo, ó, a expressão ser humano. Eu estou trabalhando com a expressão, tá? Não estou usando, estou mencionando. Então, existe um teste para a gente saber. Isso é muito legal porque se a gente está olhando uma atividade e está desconfiado que está faltando alguma coisa, a gente pode usar esse teste. Um jeito que a gente, um contexto em que a gente usa muito isso é quando a gente, por exemplo, está explicando um termo lá da literatura, um poema, por exemplo. Então a gente escreve alguma coisa assim, ó. No poema, vírgula, a palavra, olha só, usei a palavra, e aí coloco entre aspas. Amor é usada de forma a criar um efeito, e assim sucessivamente. Continue explicando o termo literário lá que está sendo usado naquele determinado poema. Então veja, eu tô mencionando a palavra amor. Eu não estou usando a palavra amor. Tá? Só para aqui não ficou bom. Então, eu estou mencionando a palavra amor. Eu não estou usando amor. Eu não estou dizendo amor. Eu, inclusive, disse a palavra amor. Então, essa marcação é importante para dizer: olha, estou mencionando, quero saber o significado, estou colocando essa palavra em evidência, estou analisando a palavra amor no contexto daquele poema. Tá bom? Então, isso é algo bastante usado aí no nosso curso de letras. Tá? Por isso que é um tema que eu costumo discutir com vocês aqui em Semântica e Pragmática. O que é ser humano sem aspas, né? Nem simples, nem duplas, nem nada. Nesse caso, a gente está tratando de uso. E aqui a função já não é mais aquela função descritiva, analítica, nem nada. Aqui a função é significativa. É uma expressão subjetiva, que vai requerer, então, uma explicação por parte de quem tá usando, né? Por que ele está usando aquela característica para ser humano. E é algo que a gente usa, claro, no nosso cotidiano. O tempo todo estamos usando as palavras e não mencionando. Basta ver que aqui, ó, só nesse trecho, em todos os elementos que eu coloco aqui no trecho, eu estou usando, não tem nada de aspas, nada aqui. Então, o uso é mais comum que a menção. Por isso que a menção precisa ser marcada, porque ela é mais rara. Então, eu coloco um elemento para dar um destaque, tá bom? Então, por que, que a gente faz o uso? Claro, porque a expressão está em uso, com o significado escolhido pelo falante, o uso do cotidiano, sem reflexão sobre ele, eu não estou analisando, e aí ele não vai receber nenhuma marcação especial. Esse item, esse termo não vai ganhar itálico, negrito, sublinhado, nada, 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 nada. Se tiver aspas duplas é porque, de novo, eu estou ironizando ou estou querendo um conceito, um significado que não é comum. Está fugindo do uso tradicional, mas também não é necessariamente menção. Eu não quero o significado do dicionário, tá bom? Bom, veja que se a gente usar aqui aquele teste, palavra, expressão, trecho, não vai ficar bom para o significado da expressão ser humano. Perdão, para o significado daquilo que é ser humano, né? Então, o que é ou significa a expressão ser humano
não encaixa com aquilo que a gente quer explicar sobre o que é de fato ser humano. Ser humano é ajudar o próximo, ser humano é ser racional, ser humano é, enfim, o que é ser humano. Então, explicar exatamente o que nos forma enquanto humanidade, tá? Então, aí não cabe esse termo, a expressão, tá? Por isso que ele não aparece aqui, ok? Bom, lembrar de um caso que aconteceu com o presidente no primeiro ano de mandato dele, aconteceu que ele colocou uma frase lá no Twitter que era o que é Golden Shower. Acontece que a gente precisava discutir, será que quando ele colocou essa frase, ele deveria ou não deveria usar aspas simples? Então, qual que é o seu chute aqui? Tá? Ele deveria ou não deveria usar aspas simples nesse caso? Vamos dar uma olhada então na diferença, né, que tem esses dois casos aqui. Vejam lá. Em 2A, o falante quer saber o significado da expressão. Então, eu poderia ter como resposta assim: é uma expressão que, em inglês, perdão, aqui não é que, é uma expressão em inglês para o fetiche de blá blá blá. Então, eu explico lá o fetiche relacionado a Golden Shower. Já quando eu estou tratando do uso, que no caso é 2B, o falante está usando a expressão, então ele quer saber exatamente o que é aquela expressão. Tá? Então, podia ser isso aqui, ó, tá? O uso da expressão Golden Shower, ó, uma ducha de ouro. Tá? Esse é exatamente o Golden Shower. Alguém que colocou essas respostas aqui para o significado, não da expressão, mas o uso, colocou, além desse chuveiro dourado aqui, colocou essa foto. Na época do cartaz, ele era candidato, né? O cartaz do candidato e o cachorro fazendo xixi aqui no cartaz, né? Como resposta à pergunta que foi feita é, sobre essa pergunta, que é a Golden Shower. E aqui nesse link vocês vão encontrar mais exemplos do significado dessa expressão ou do uso. Tá? Então aqui é para a gente fazer um teste agora. Vamos lá. Então, embora pareça mais difícil, né, o caso em 2, lá com Golden Shower, aspas simples ou não, mostra bem como essa diferença vai acontecer no cotidiano. Então vamos fazer aquele teste que a gente tinha pensado ali. Ó. Qual das duas em cada par seria melhor? Vejam lá. Golden Shower é um fetiche, é um nojo, é uma delícia, enfim. Tá? Então, o Golden Shower com aspas simples é um fetiche, um nojo ou uma delícia. Então veja que nesse caso aqui, ó, a pessoa está explicando, obviamente, né, mas ela também está se posicionando em relação a isso. Ou seja, então nesse caso, o que ela está fazendo é usar essa expressão. Então o correto é A, tá? B não é, porque ele está só usando a expressão. Então aqui a gente poderia usar aqui como teste a expressão. Tá? A expressão Golden Shower é um fetiche? Não, a expressão não é um fetiche. A expressão significa um fetiche, mas ela não é. Tá? A expressão é um nojo? Não. A expressão é uma delícia? Não. A gente não faz análise desse tipo de coisa em relação à expressão, tá? Mas sim em relação ao uso. Então, vejam 4 agora. Golden Shower é uma expressão coloquial. Não, eu preciso mencionar. Então, se eu estou mencionando, está aqui as aspas simples. Então, aqui o correto é B e não A. Tá? A expressão Golden Showers é uma expressão coloquial. Então, aqui no teste, a gente consegue entender bem. A resposta sobre sobre se o candidato, o presidente naquela época gostaria de saber se era o sentido ou a expressão, fica com vocês, tá bom? Esse aqui é o nosso teste apenas. Vamos lá. Bom, qual das duas em cada par seria melhor? Tá aqui a explicação. Golden Shower é um fetiche, Golden Shower é uma expressão coloquial. A gente já fez em cima juntos. Bom, por que as aspas simples? Né? Alguém pode estar perguntando, professor, mas por que tem que marcar assim de maneira diferente? Como eu disse, a gente usa todas as palavras no cotidiano. Quando a gente menciona, é preciso marcá-las, assim como a gente faz na citação, quando traz citação de autores para os textos que a gente faz. Então, as aspas duplas, elas podem ser usadas. É possível usar, como eu comentei com vocês. Mas, em geral, elas denotam uma citação, né? Uma voz de outra pessoa ou uma mudança de sentido. Então, se eu digo algo, por exemplo, como o João é um bom homem, entre aspas, alguma coisa eu estou querendo dizer com esse bom entre aspas aí. O quê? Tá? Pode ser uma ironia, pode ser por um significado específico e não outro, enfim. Tá? E Curitiba é uma cidade para todos, que é o slogan que era o slogan da prefeitura na gestão passada, perdão, no mandato passado do atual prefeito.
uma cidade para todos, esse todos aqui entre aspas, por quê? Qual é o significado disso? Então, quando eu uso aspas duplas, eu não quero saber o significado da expressão. Eu estou brincando com o significado da expressão, mas eu não quero saber. Quando eu uso aspas simples, é porque eu quero saber o significado daquela expressão. Estou colocando aquela expressão em análise, estou colocando aquela expressão em destaque para discuti-la linguisticamente. Tá? Esse é o ponto. Então, as aspas simples no cotidiano, elas podem aparecer como citação direta, como se fossem duplas. Isso acontece muito, muito nos jornais. Por exemplo, aqui, ó, na Folha, a tendência natural do poder é controlar a imprensa, diz jornalista espanhol. Como é que a gente sabe que é uma expressão? Por conta desse verbo de dizer aqui diz. Então, colocou aspas simples. Polui menos o texto, fica algo mais direto. Não dá para não colocar entre aspas, porque a impressão que dá é que seria do próprio jornal e não a citação é desse jornalista. De qualquer modo, o ponto é que essas aspas, no cotidiano, elas podem mudar, simples ou duplas. Na nossa disciplina, a gente vai tentar manter uma distância. A dupla para quando é um significado distinto, a simples para quando for menção, tá bom? Com relação à linguagem e metalinguagem, bom, o que a gente pode falar? Que está diretamente relacionado com essa noção entre discutir, analisar a própria língua ou colocar a língua em funcionamento, em uso. No primeiro caso, a gente tem lá a ideia da língua objeto. Então, a língua objeto, a gente chama, né, de língua objeto a língua que a gente está trabalhando, que pode ser o português, o inglês, o alemão, a Libras, ou seja, algo que a gente quer discutir. Então, quem vai fazer TCC, por exemplo, está trabalhando aspectos de ensino do português ou de linguística, vai precisar usar muitas palavras, explicar muitas palavras. Portanto, aqui vai precisar muito de aspas simples para explicar as palavras, né, a partir do seu ponto de vista. Claro, porque está trabalhando com a língua objeto, que é o português. Esse é um ponto importante. O que a gente chama de metalinguagem? Metalinguagem é aquela linguagem que a gente usa para falar da língua objeto. Então, eu posso usar a mesma língua, no caso, usar o português para explicar o português. Eu posso usar uma outra língua, posso usar o português para explicar o inglês, por exemplo. Posso usar uma linguagem da lógica para explicar qualquer outra língua, por exemplo. Tá? Então, a metalinguagem, a gente chama, né, metalinguagem, um tipo de linguagem que a gente usa para explicar uma outra. Eu posso usar o português para explicar a linguagem do cinema, a linguagem da música, enfim. E aí eu separo isso que a gente chama de metalinguagem e de língua objeto. Tá? Bom, vejam só esse exemplo aqui de alguém explicando o present perfect do inglês. Formando present perfect. Veja que essa pessoa colocou aqui, ó, entre aspas, para manter o uso da expressão em inglês. Podia ser aspas simples, tá? Porque ela está falando perdão, não podia ser aspas simples, porque ela não está trabalhando com a formação da expressão present perfect, e sim da ideia desse tempo present perfect em inglês. Então a pessoa explica, ó, o tempo, o uso do present perfect. Veja que aqui não cabe expressão. Se eu colocar assim, ó, o termo expressão, ó, o termo present perfect de qualquer verbo, não é termo, é o tempo present perfect de qualquer verbo. Então aqui as aspas duplas estão bem colocadas. Melhor, porque é uma palavra estrangeira. Melhor do que aspas simples. Aspas simples aqui não caberia, tá bem? Então, present perfect de qualquer verbo é composto por dois elementos. A forma apropriada do verbo auxiliar to have e o past participle do verbo principal. A forma do past participle de um verbo regular inclui o radical mais ed, como play, ride, look, mas os verbos irregulares, consulte a tabela de regulares na seção verbos. Tá? Então, aqui veja que a gente tem um monte de aspas, um monte de uso de aspas, tá? E esses usos porque está se referindo a elementos que são citados ali. Não são menções como a gente está trabalhando aqui. Menção do tipo analisar um termo, a expressão. Veja que aqui, inclusive, ele está usando a seção verbos e não a palavra ou o termo verbos. Tá bom? Bom, indo para o finalmente, né? Quando estamos usando a própria língua, mencionamos para marcar a língua objeto. É exatamente aquilo que eu tinha comentado com vocês, a importância dessas aspas. Então, pode aparecer duplas? Pode. Vou dar um exemplo aqui para vocês, a gente consegue interpretar muito bem. Olha só. Muito que bem. Desse dia em diante, agir e lacrar pegou. Tanto que serviu, perdão,
Pegou tanto que serviu para definir qualquer sucesso estrondoso desde então e, obviamente, virou jargão. Veja que aqui a gente tem a expressão a gíria. Podia ser a expressão. Podia ser a palavra. Podia ser o termo. Tá? E aqui a gente está trabalhando com uma menção. Ela está colocando esse termo aí em análise. Tá? Lacrar. Essa pessoa aqui está analisando esse termo, esse verbo. Tá? Então, desse dia em diante, a gíria lacrar pegou. Pegou tanto que serviu para definir qualquer sucesso estrondoso desde então e, obviamente, virou jargão. Tá? Esse é um uso do cotidiano. Pode aparecer em aspas duplas e veja, esse falante, talvez ele não tenha lá aquele conhecimento de semântica pragmática para separar aspas duplas das simples, mas ele sabe que ali tinha que estar marcado. Esse é um ponto bem legal. Então não está errado, dá para dizer que está certo. Ele marcou com aspas duplas para dizer, não é, eu não estou usando lacrar, eu estou mencionando essa palavra, essa expressão. Bom? Então na academia, né, no cotidiano, às vezes a gente vai ler resumos ou textos acadêmicos, isso aparece bastante, tá? Ó. Neste estudo, utilizando diversos fatores e com o apoio da metodologia quantitativa emprestada, a teoria da variação e mudança, trata-se da gramaticalização dos verbos passar e deixar, observando valores lexicais e gramaticais, etc, etc. Veja que, de novo, está tratando dessas expressões. Diz que esse trabalho vai tratar dessas expressões, desses termos, desses verbos. Por isso, o uso de aspas duplas. É possível? É. Posso usar? Posso. Agora, uma questão é importante. Se você vai usar itálico, aspas simples, aspas duplas, não interessa. Mas se for menção, precisa marcar. Tá? É como acento. Precisa marcar. O acento a gente coloca só em palavras menos frequentes. Então, a gente precisa colocar também nos nossos trabalhos. Há um detalhe. Veja que aqui no mesmo trabalho acadêmico, no mesmo resumo, a pessoa usou um negrito do verbo passar. Vejam lá, o verbo passar funciona mais como um verbo lexical. Então, ela está usando outra forma para fazer menção à expressão. Lá, aqui em cima usou aspas duplas, aqui embaixo usou o negrito. Tá bom? Negrito aqui. Tá? Bom, como é que o professor pode pedir isso na prova? Então, quando aconteceu aquela tragédia lá de Brumadinho, não sei se a gente chama de tragédia, crime, enfim, né? Eu acho melhor tratar como crime, como diz esse próprio texto. Tem uma série de textos que a gente usou para trabalhar com essa questão semântica, enfim, né? E aqui é uma carta do Conselho de Administração, né? Uma nota que esse conselho emitiu e que traz elementos, entre aspas, simples. Vejam só que interessante, ó. É fundamental tratar o fato como crime, em vez de usar termos como acidente, tragédia ou desastre, com aspas simples, tá? Vejam que não quer dizer que essa pessoa saiba semântica pragmática, mas quer dizer que ela sabe que tem que marcar porque foram mencionados, ela não está usando. Então é legal porque ó, usar termos não é para colocar, né, nos textos esse tipo de termo, porque eles não dão conta do que aconteceu em Brumadinho, já que lá o que aconteceu foi um crime. Então esse é um tipo de exemplo que pode cair numa prova, numa atividade. Como é que a gente trabalha com essas marcações? Como é que o teu aluno lá na escola, quando você for dar aula, vai interpretar esse uso? E se você não quiser chamar de uso e menção, pergunta só para ele por que essa marcação é importante? Por que não pode estar sem nada aqui? Tá? Pronto, aí você já está trabalhando com o significado de uso e menção sem necessariamente trabalhar com toda a classificação que a gente está vendo aqui. Espero ter ajudado na introdução do capítulo inicial da Márcia Cansado. A gente se encontra lá no encontro 5. Até lá!